Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último episódio da nossa temporada, a segunda temporada do História Capixaba, né, o nosso querido podcast. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. A gente está aqui com o Sidney, que é a pessoa responsável por fazer as edições dos nossos novos episódios. Então, Sidney, muito obrigado por aceitar gravar um episódio com a gente, né? E a gente vai, assim, você Estava tá planejado aqui... desde o início. Tá, claro, né? A gente planejou com certeza. E aí a ideia é que como você acompanhou esse processo todo e tal, você né, acompanhou todos os episódios, você também pode conversar um pouco com a gente aqui pra gente fazer uma apanhada da temporada, né? Agora, fala um pouco sobre você pra gente, pros nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado pelo convite, Fábio. A gente trabalhou junto essa temporada inteira, eu achei muito interessante. Eu não conhecia o projeto antes de começar a trabalhar com vocês, mas eu fui lá, visitei, olhei Muito os bem. mapas, adorei tudo que eu vi ali. E gostei muito de conhecer a pesquisa de história do Estado do Espírito Santo, que é uma coisa que a gente não vê sendo divulgada. Eu não sou da área de história, né? Eu sou da comunicação. Sou mestre em comunicação pela UFES e trabalho com audiovisual e com cultura, né? Então, é interessante ver como essas coisas são imbricadas, né? A cultura, a história, a produção acadêmica e o patrimônio que a gente tem aqui no estado. Eu achei fantástico conhecer um pouco melhor sobre isso durante as gravações e agora discutir com vocês vai ser muito legal. Diferente. Muito bem. E aí, mas agora então é o quê? Vamos lá. A gente fala sobre o que vocês acharam mais legal nessa temporada. Sim, eu acho que tem uma injustiça se a gente for pensar exatamente, cada um fala o que acha, porque nem todos os episódios foram gravados no mesmo dia, a gente vai ter uma coisa na memória mais do que outra. Verdade. Por exemplo, uma coisa que eu não vou dizer que é o melhor, o mais interessante, mas que fugiu um pouco do lugar comum, assim, do nosso podcast, foi o episódio que a gente fez sobre genealogia. Com o Paulo Stuck Moraes. Exatamente, e foi muito interessante. Primeiro, é a gente compreender que existem pessoas estudando isso, fazendo isso o tempo todo, né? Qual é uma religião específica que estuda muito? Os Mormons. Os Mormons? São os últimos dias. Exatamente. Os Mormons. Isso. E eles gostam muito de guardar dados e documentos. É uma loucura, a gente não sabe. Ele Então, explicou, não é? Eu tenho né, de memória isso porque eu sei por outros meios também que eu já tinha essa pesquisa. Mas os Mormons fazem isso porque algumas pessoas se batizam e pedem para batizar os antepassados. E aí todas as entendi. pessoas batizadas Então eles precisam saber quem são essas pessoas. exatamente. Se eles tiverem o nome, escreverem o nome lá no livro de batismos deles, eles estão com Salvos, contam essas assim. pessoas nas fileiras dos Mormons. Pô, sacanagem, na verdade, né? Porque se eu não quiser ter... De repente A sua salvação não está em discussão. Mas enfim, eu acho maneiro também sobre essa questão da genealogia, que ele falou muito sobre as famílias dos donatários, ele falou das figuras políticas. Foi muito interessante. É verdade. Assim, brilhou os olhos aquele episódio mesmo. Na verdade, bem legal. Essa temporada toda, uma coisa que serviu, eu acho, é a gente aprender mais sobre Vasco Fernandes Coutinho. Porque na escola ele parece um idiota, assim. É um idiotão que chegou aí, não soube fazer nada, deu tudo errado, e ele... Não, cara... Nota de rodapé. Mas o cara era muito maior que isso. Tipo, várias pessoas realmente falaram De sobre Vasco Fernandes ele, Coutinho, né? coisas interessantíssimas. Tipo, o entendimento que as pessoas têm dele tá errado, né? E cada vez mais a gente tá descobrindo coisas novas que vão mostrando que não, era um cara com uma proposta. Um gabarito, né? Que chegou e fez bastante coisa, né? Até num episódio
episódio recente, acho que foi o último que a gente gravou, teve até fala sobre a posição militar estratégica dos fortes e como isso também partiu de um plano do Vasco. É. Olha só, Não esse cara é um cara que tinha conhecimento militar, né, no Império Português, pô, não era erudito. qualquer um. É verdade, Um erudito da estratégia militar, olha só, a gente tirando ele por menos. Cara, Impressionante. desculpa voltar ao assunto, mas eu tô pensando aqui na salvação Dos maus. retroativa. Aí eu só fico imaginando o cara lá queimando aonde quer que ele esteja, porque ele não tava salvo. E, tipo, 100 anos depois, você foi batizado, vai embora. Muito bom, cara. Exato, cara. Acho- Interessante a salvação retroativa. Mas tá, eu prometo não falar mais sobre esse assunto. A gente pode conversar um episódio inteiro sobre qualquer dia desse. Isso vai ser, a gente vai ter que gravar um episódio do Quarentena Antes dos É 40, verdade, que é o pra nosso falar outro sobre isso. podcast sobre assuntos mais aleatórios. Mas uma coisa que eu acho que é impossível a gente não falar, que foi um episódio em que o convidado e o Fábio estavam conversando sobre algo que eu confesso que eu não sabia do que eles estavam falando e fiquei com vergonha de perguntar, porque eu achei que era de conhecimento geral e talvez só eu não soubesse, então eu tava me sentindo meio burro. E depois, conversando com o Sidney, o nosso editor, ele também não tava entendendo. E agora eu quero que o Fábio explique o que é um sambaqui. É um samba aqui. Muito bom, hein? Pois é, a gente gravou um episódio, né, com o Henrique, que é um arqueólogo, né, tem um trabalho muito legal aqui, e ele falou muito sobre sambaquis, e foi isso mesmo, né, um descuido meu. Nossa, eu podia ter perguntado, O que é um sambaqui, né? Mas vamos lá, o que é o sambaqui? Os indígenas, nas épocas, antes da chegada dos portugueses e tal, né, principalmente, eles faziam, era basicamente um monumento, né? Então eles começavam a juntar conchas, ossos, né, restos de coisas às vezes e tal, tudo num montinho. Ia fazendo um monte. Só que esse montinho, dependendo de quanto tempo esse grupo ficava lá, ou dependendo do tamanho desse grupo, virava um monte alto assim, né? E isso vai se estabelecendo e ele permanece, né? Ele não se desfaz assim com o tempo. Ele vira literalmente um monumento na paisagem, né? Então, quando os portugueses chegaram, hoje está mais do que provado assim, que tinha sambaquis para todos os lados, né? E dependendo, muitas vezes eles também eram usados como ritualística, né? Então, às vezes, ia enterrar uma pessoa, enterrava no sambaqui. Então, às vezes, você vai desmontando, abrindo, né, pedaços do sambaqui, você acha ossos de pessoas, não só de animais ou conchas e tal, né? E aí, muitas vezes, os portugueses também construíam em cima. Né? Então, às vezes você está mexendo no sambaqui e você vê restos de louças portuguesas, né? E como eles conviveram também por muito tempo, né? Essas coisas se misturaram. Então, muitas vezes, quando você começa um trabalho arqueológico assim no sambaqui, você vai encontrando de tudo, né? E você começa com as conchas, você fala, putz, encontrei as conchas aqui. Aí você vai cavando e você vai encontrando mais coisas, o ossinho, não sei o que, o pedaço de não sei o que lá, né? E aí existe um cuidado hoje, né? Tipo, a arqueologia e a história, eles estão tentando levantar o cuidado em relação a isso, que é para preservar o sambaquis, porque ele parece um morrinho qualquer, né? E se ninguém sabe o que é, o cara vai lá, É um cava, morro, construir outra coisa em cima, né? Os portugueses também usavam muitas conchas para construção, né? Eles faziam tipo uma cal, né, para colar as pedras e fazer paredes, né? Construir tudo. Então, muitas vezes eles pegavam os sambaquis, que era um monte de conchas, e usava isso nas construções. Então, muitos desapareceram, né, com o passar da história, e hoje ainda as pessoas estão destruindo porque não entendem o valor, acho que é só umas conchinhas às vezes, ou às vezes, Não tipo, tá não nem aí quer, também. dane-se esse negócio aqui, né? Mas é tipo isso. Pronto, então isso é um sambaqui. Tá, agora eu tô feliz. Outra coisa que foi comentado bastante aqui foram os coronéis, né? As histórias dos coronéis foi um tema que recorreu aqui. Eu achei bem interessante, pelo menos 2 pesquisadores falando suas pesquisas acerca de coronéis do estado. É verdade. Não, e eu acho bom que isso o legal é que a gente consegue refletir. E eu acho que a gente fez isso muito com o professor João Gualberto. Uhum. Muito refletir na política atual, né? O que esses coronéis de antigamente, eles refletem até hoje na política, e a gente vê que não mudou muito assim as áreas de influência, né? Da grande política, do poder, né? No Estado, tem a ver com essas famílias, enfim, que foram ganhando poder nessa época, né? E falando um pouco
mais sobre o podcast também, uma coisa que eu acho que é interessante que a gente conseguiu fazer nessa temporada é não entrevistar só historiadores, né? É verdade, A né? gente Isso foi além. é isso, é arqueólogo, arquiteto, enfim, tiveram várias outras. E é interessante a gente saber que a história ela não precisa ser contada apenas por historiadores, né? Isso, então, Você, como historiador, o que acha disso? Você que fez os convites, então eu acho que você concorda, mas... Não, né? Tipo, alguns deles, né? A gente conversou com o Pedro, por exemplo, Pedro Canal, filho, né? A gente trabalhou junto, né? E o Pedro, o cuidado que ele tem com as coisas é muito impressionante, né? No episódio, ele até chorou no episódio, Foi bem né? legal, foi bem Porque ele emocionante. ficou emocionado com o trabalho que ele tem com jovens, né? E ensinando esses jovens um ofício, né? Para que eles tenham um caminho, jovens em vulnerabilidade e tal. Então, esse cuidado que ele tem, ele leva para tudo. Então, se ele vai restaurar um patrimônio histórico, né, e ele tem esse cuidado, eu acho que isso é muito válido, né? E porque a história também não é só no texto, né? A Isso. história está no edifício, está na construção, né? Então, o cuidado com a história, ele está em todas as partes. E a história, ela não é uma ciência que vive sozinha, né? Ela é uma ciência que precisa das outras para se complementar, né? Então, por exemplo, a gente não convidou porque ele mora lá em São Mateus, morava em São Mateus, agora eu acho que ele foi para o Rio de Janeiro, mas tem um arqueólogo que morava lá em São Mateus, onde eu moro, que ele fazia, tipo, arqueologia subaquática, então o cara mergulhava para ver navio afundado, pô, muito legal, né? Tipo, o historiador não é o cara que vai fazer isso. Que dialoga um pouco com a dúvida que eu tive no episódio com a professora Luciene Pessotti, né? Que é onde estão esses barcos aí que afundavam durante as invasões, as tentativas de invasões, porque o Espírito Santo não foi invadido, É né? verdade. Isso é interessante. sempre imaginei que o fundo da Baía de Vitória era cheio de destroços de navios. Isso nunca saiu da minha cabeça. Assim. Tipo assim, deve ter muito navio que naufragou aqui por motivos de Qualquer motivo, né? que só não valia a pena remover tudo dali, então largaram Ficou ali. lá, né? Provavelmente, vamos drenar aquilo ali, desculpa. Acho que drenar não é uma boa ideia, não, mas. Não, não sou ambientalista. Pois é. Eu imagino que hoje tenha lá uns submarinozinhos que fazem aquelas leituras, Escaneiam, né? De alguma scans, forma. assim, e consegue ver, né? Eu não sei quão difícil é fazer isso. Mas eu imagino que sim, que aqui na entrada do canal, talvez não lá no Porto de Vitória, lá dentro da cidade, porque a gente falou no episódio que Removou. mexeu muito, né? Até por causa dos aterros e tal. Mas talvez na entrada da Bahia, onde tem as fortificações, né? Tipo, a Luciene falou, né, do Forte de São Francisco Xavier da Barra, pô, é muito possível que ele tenha afundado algum barquinho no meio do caminho, né? Exato. Com certeza. Então, se procurar direito, acha, eu acho. Aproveitando para esse tópico de coisas que estão submersas e que foram descobertas, os trabalhos com o arquivo da Assembleia Legislativa também figuraram muito pesadamente verdade. nessa Essa. temporada. Os 190 anos da Assembleia Legislativa foram muito bem explorados aqui por diversos pesquisadores que estão fazendo um trabalho fantástico. Eu sou funcionário da Assembleia Legislativa, sei que o Ricardo também está lá como funcionário também, e isso me deixa um bocado orgulhoso também, saber que nosso arquivo está sendo finalmente valorizado, né? Pegaram ali para fazer pesquisas importantes, trouxeram informações que a gente não tinha antes sobre o Poder Legislativo, sobre a Assembleia que antecedeu a atual formação da Assembleia Legislativa. Isso tudo foi muito enriquecedor para mim também acompanhar. Isso. Cara, com certeza, né? Pode falar. Não, é você. porque eu acho que isso, na verdade, é uma coisa interessante que, por exemplo, era o professor Luiz Cláudio, ele falou sobre a história da alfândega, que às vezes é uma decisão administrativa, né? Um presidente de um órgão, alguma coisa, eu quero estudar isso, eu quero ver como é. E envolve uma série de pesquisadores que. Esse na Assembleia, por exemplo, é um trabalho magnífico e gigantesco, né? São várias pessoas que estão. É. Tanto que isso passou por vários episódios nossos dessa temporada. Mas é isso, por exemplo, o cara da alfândega, a gente vai fazer 15 anos aqui da refundação. Vamos estudar? Não quero, mas eu quero estudar mais do que só os 15 anos. E isso é uma coisa que, por um lado, é bem legal, mas por um lado, assim, mostra também como é errático, né? Às vezes não é uma coisa. Se fosse valorizado de uma forma mais global, a gente teria muito mais histórias interessantes contadas, né? Acaba sendo, o cara teve a ideia de fazer, vamos fazer uma comemoração aqui de 190 anos, vamos fazer a comemoração de 15 anos. Mas isso é uma coisa legal, né, cara? Esse da alfândega é até curioso, porque, tipo, o cara queria fazer o de 15 anos, né?
E aí, tipo, um historiador cuidadoso foi lá e falou, não, vamos fazer mais. Mas podia ser alguém que falava, tá bom. E ficava nos 15, né? E você não ia lá atrás fazer um trabalho de fôlego longo, né? E buscar essas informações que no final são úteis para o historiador, né? Para qualquer um que vai estudar o funcionamento do Brasil colônia, você precisa entender um pouco disso. Então, vale a pena o esforço. E outra coisa que eu acho que o nosso podcast aponta são tarefas para os próximos que vão vir, né? Então, que conversamos muito sobre a lacuna no Espírito Santo Colônia, né? No estudo do Espírito Santo Colônia. E tem coisas interessantes que podem ser feitas a partir do que já está estudando, o que já está estudado. Isso que a gente estava brincando aqui dos navios, brincando ou não, né? Não sei, às vezes realmente tem coisa interessante para se pesquisar. A professora Luciene também falou sobre uma ideia de games, né? De jogos envolvendo... Pô, imagina você jogar um jogo defendendo a Baía de Vitória de invasões holandesas. Muito interessante. Tem muita coisa interessante que pode ser feita, que tem a ver com a história, tem a ver com conhecimento e que tá aí. Só tá esperando alguém... A bola tá aí, só tá esperando alguém chutar, né? É verdade. Vou fazer uma consideração aqui, olhando em retrospecto nos episódios. Foi falado várias vezes que a história do Espírito Santo enquanto colônia, era colonial, tá mal representada, que tem pouca investigação, mas a gente trouxe vários pesquisadores que estão investigando. Verdade. E são pesquisas bem encorpadas, inclusive a do Fábio. Inclusive eu tô reivindicando que eu falei como o Fábio é referência, todo mundo fala quase todos os nossos convidados falam dos mapas do Fábio. Eu não inventei que ele é... São rockstar. Obrigado. Mas assim, o que acontece também, Andy? Que como eu estudo colônia, eu acabo que tô mais em contato com essa galera. Então, tipo a Luciene, a gente tem a ver com as pessoas que a gente convidou, né? Então, né, aí traz... o Luiz Cláudio foi meu professor, então é fácil, né, convidar e tal. Facilita, mas eu também, como falei lá no nosso primeiro episódio, né, eu tenho muito essa vontade de fazer com que mais pessoas venham estudar a colônia, né? Então, tipo, o negócio dos mapas era botar os mapas na mesa e falar, olha, pronto, agora você escolhe um aí e vai pra frente. Tipo, eu já fui pra Portugal achar esse mapa, você não precisa ir, tá aqui. O trabalho da locomoção tá resolvido, agora você pode estudar, né? E eu acho que eu tenho muito essa preocupação, assim, é uma coisa que eu realmente queria fazer com o podcast, né? Que é trazer mais essa coisa da colônia para que as pessoas conheçam essa história, tipo, a origem da nossa história, né? Tipo, quando a gente fala de história, a gente sempre fala muito da origem, de onde a gente veio e tal. Pô, o Espírito Santo veio dali, né? Da chegada desses portugueses esquisitos aí. Então, é legal, é importante conhecer, né? Verdade. Eu acho que é isso. Show de bola. Foi legal editar? Cara, foi muito enriquecedor, como eu falei lá no começo, que eu aprendi bastante coisa durante o processo de feitura desse podcast. E eu espero que esse podcast tenha uma vida longa, assim como os projetos que retratados aqui. Sim. Todos eles são muito valorosos para o nosso estado e eu espero que cada vez mais e mais pessoas sintam esse chamado e façam parte da pesquisa, de construir a historiografia do nosso estado, que é tão importante pra gente alçar novos voos, né, cara? Fazer novas coisas. Tipo assim, a gente tem que ter uma base boa pra isso. É isso mesmo. É isso. Então, muito obrigado, Sidney. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre, pelo estúdio. Vamos aproveitar, então, vamos agradecer aqui a Secretaria de Cultura do Estado, né, do Espírito Santo, né, que premiou aí o nosso podcast no edital de Cultura Digital. E sem esse prêmio, realmente, a gente também não estaria aqui fazendo esses episódios, né? Com tanta qualidade, né? Fazendo as coisas bem direitinho, assim. Então, valeu aí, Secult. E se tudo der certo, a próxima temporada tá vindo. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau, gente. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores, e se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!